Assim. Bom, qual é a missão da nossa Câmara, né? A nossa Câmara tem como missão viabilizar e fomentar discussões sobre gestão da tecnologia e inovação que estejam tanto no âmbito institucional e assim proporcionando um debate sobre essas práticas que contribuam para uma melhor sociedade e para empresas e entidades e associações cada vez mais eficientes. A ideia dessa missão é se juntar à missão do próprio Conselho Regional de Administração e das outras câmaras, que é o aperfeiçoamento do campo e da ciência da administração. Para isso, quem é a equipe? Então, além de mim, como coordenador, nós temos o administrador Renato, que é o secretário dessa Câmara. Ele responde lá por Pelotas, mas dentro aqui do Rio Grande do Sul a gente já vinha fazendo atividades virtuais e agora, com a pandemia, a gente utiliza a tecnologia, né, quando utilizada por bem, né, para conseguir dar essas respostas, né, e continuar o nosso trabalho. Temos também o Jaime, o João Batista e o José Freitas, que são os nossos membros titulares desta Câmara, né, estão conosco desde o início, lá de 2012, e temos também os membros suplentes. Então, nós temos o administrador Gustavo, o administrador Jefferson, o administrador Henrique e o administrador Nedson, sendo o Gustavo e o Nedson hoje também debatedores do nosso evento. E o professor, o administrador Jefferson, vi que tá presente também. Além disso, na equipe, nós temos os apoiadores. A administradora Helenice, que também está presente, o administrador Marcelo, que também está presente, eu vi a administradora Joana também, e a administradora Miriam, que tem um evento também nesse horário e não pôde estar presente. Então, o CRA recebe, no evento de hoje, ele tem como palestrante o Diego Chierigini, que é o responsável, né, sobre trazer esse tema do case de Pedras Brancas Smart City aqui para o nosso evento. Os debatedores. Então, gostaria já de agradecer a presença do Everaldo Daronco. O Everaldo professor e coordenador do curso de Ciência da Computação da Unifim, e também é diretor do Departamento de Ambientes de Inovação da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado, que é apoiador desse evento. Então, nós estamos fazendo um evento aqui em conjunto para trabalhar com esse tema, certo? Outro debatedor vai ser o administrador Renato. O Renato é administrador, mestre em desenvolvimento social, atual secretário, né, de Sete Nova, como coloquei anteriormente, e também é presidente da Associação dos Profissionais de Administração de Pelotas, da APAP, lá da região sul. Um outro debatedor é o administrador Gustavo, que também faz parte da nossa Câmara, e ele é coordenador da Fevale Tech Park, aqui de Novo Hamburgo, também sócio da Inovi Consultoria Empresarial. Ele atua com gestão de projetos de internacionalização e também como mentor de startups pela metodologia PMBN. Temos também o administrador Nedson, que é doutorando, né, em desenvolvimento regional, também é professor, atua na incubadora acadêmica e é coordenador do núcleo de Inovação e Tecnologias Educacionais da Faculdade Machado de Assis, da FEMA, além de ser facilitador da Lego Serious Play, com certificação internacional. E temos também a administradora Helenice, que é a nossa apoiadora e também vice-presidente de Relações Externas do CRA, e também coordena o programa Inova Santo Ângelo, que é esse em parceria com o Inova RS, promovido pela Secretaria do Estado, para trabalhar com ecossistemas de inovação, em especial na região noroeste e Missões. E o nosso palestrante, então, o Diego Chierigini, ele é mestre engenheiro formado pela UFSC, pela Unisul, e atua na criação e na maturação de novos ecossistemas de inovação. Ele é diretor executivo da Inaitec e, nos últimos anos, vem contribuindo para a consolidação desse Instituto de Apoio à Ciência e Tecnologia. Atualmente consta mais de 1.300 empresas beneficiadas com isso. Então, já de imediato, pessoal, eu gostaria de novamente
de a compreensão de todos, tá? Agora, eu vou, então, passar a palavra para os demais palestrantes, em especial o Diego, que vai fazer a sua apresentação, e enquanto isso a gente vai ajustando a questão aqui para que os demais possam ingressar na nossa sala, tá? Estamos batendo aqui as informações e os registros de quem já tem a inscrição, que acabou, enfim, vazando também o link para todos. Diego, é contigo. Boa noite a todos. Primeiro, agradecer o convite à Câmara de Tecnologia e ao Conselho Regional de Administração. É muito bom estar podendo aqui contar um pouquinho do nosso case. A ideia é contextualizar vocês um pouco no que aconteceu aqui na Pedra Branca, como foi o crescimento desse ambiente, e depois a gente fazer um debate bem aberto e trocar uma ideia. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para colocar a minha apresentação, ela é relativamente curta. Deixa eu... só um minuto. Bom, não sei, acho que todo mundo consegue enxergar, ele está em PDF, então ele não ajuda muito aqui. Mas o Instituto Inaitec, ele foi fundado há 10 anos, em 2010, né, como vocês podem ver. Ao longo do caminho, o nosso propósito foi mudando um pouco. Então, hoje, até pela maturação do ecossistema, então essa evolução é normal de todo ecossistema de inovação. E hoje, pelas características que a gente tem aqui na região e no bairro, a gente foca muito no futuro das cidades e em trazer e criar soluções para as cidades do futuro e também para as cidades que, no momento atual, né, que estão pegar e utilizar a Pedra Branca como realmente um laboratório. Para quem não sabe, né, a Pedra Branca ela fica no município de Palhoça. Esse município ele faz parte da Grande Florianópolis. O bairro Pedra Branca fica a 15 quilômetros do centro de Florianópolis. Então, no caminho tem o município de São José, mas é muito próximo, né, um bairro do outro, já é meio que uma conurbação urbana, né, não tem mais diferença entre uma cidade e outra. É totalmente urbanizada, desde o centro de Florianópolis até o centro de Palhoça, de Biguaçu, que são as cidades vizinhas aqui. Então, como eu vinha falando, o projeto Pedra Branca, aqui, como vocês podem ver nessa imagem um pouco abaixo aqui, ele iniciou em 2000, tá? Então, ele era uma fazenda e, devido ao crescimento urbano, se viu a necessidade de empreender nesse local e de diferenciar o que poderia ser feito ali. Então, a partir de 2000, ele foi loteado como um simples bairro, com lotes residenciais, principalmente, já uma área pensando numa área industrial, e com a Universidade Unisul, que é a Universidade do Sul de Santa Catarina, como sua grande âncora. E bem no centro do coração do bairro foi doado um terreno para a instalação dessa universidade. A partir de 2005, esse empreendimento residencial de verde lotes foi um sucesso e começou a se pensar o que seria feito com o restante da área que faltava ainda do empreendimento. Então, a partir de 2005, começou a se pensar numa área mais central que a gente tem no bairro aqui, para se fazer quase que o conceito de uma nova cidade. Então, o objetivo principal aqui no início do projeto é que as pessoas conseguissem fazer tudo num raio de 500 metros. Então, teria lazer, onde trabalhar, onde estudar, e de certa forma, com esse objetivo, pro empreendedor local, que era uma incorporadora,
a parte de construção era relativamente simples, porque era o know-how que eles tinham e era o principal foco da empresa. Mas toda a parte de inovação e trazer empresas para cá, até porque era uma fazenda, como a gente pode ver na foto, realmente não tinha nada aqui, era muito complicado. Lembrando que em 2005 a gente tinha aí somente a universidade, então estava bem que se iniciando o projeto. Já tinha algumas casas, mas muito pouca gente morando, né, nesse bairro. E a partir de 2005 começou a se pensar nesse conceito de novo urbanismo e se viu a necessidade de se criar um instituto de ciência e tecnologia, que é o INAITEC, para atrair essas empresas e desenvolver trabalhos na área de inovação. Então, em 2010, o instituto foi criado. Num primeiro momento, a gente tinha apenas um programa de incubação. Ele foi criado até já com o conceito da tríplice hélice, como mantenedores a Prefeitura Municipal, mantenedores e fundadores, a Prefeitura Municipal, a própria empresa privada, a Pedra Branca, a Associação Comercial de Palhoça e a Unisul. Iniciamos ali com um programa de incubação. Já no primeiro ano foi um sucesso, porque a gente conseguiu atrair em torno de 10 empresas e no ano seguinte mais 5, então a gente começou já com um programa com uma densidade considerável. E o bairro em si crescendo também em termos de infraestrutura urbana, né? Já todo o projeto do bairro ele é pensado, lembrando, esse projeto é mais ou menos de 2006, ele era pensado para ser um ambiente muito agradável para as pessoas e, de certa forma, também conectado, mas se a gente voltar em 2006, pouca gente tinha smartphone, logicamente já existia o Wi-Fi, mas a gente não tinha ainda tanta facilidade de conexão como a gente tem hoje. Então, o projeto ele também vem se moldando e se adaptando conforme a tecnologia vai avançando, mas a gente tem alguns cases interessantes. A primeira rua totalmente em iluminação LED da América do Sul foi na Pedra Branca. Então, algumas coisas já desde o início, os empreendedores e locais aqui sempre focaram em trazer o que há de melhor no momento e também pensar na infraestrutura da evolução futura, para que consiga ter essa concepção no projeto. Então, em 2014, que se a gente dá um pulo aí de 4 anos, o INAITEC realmente fica consolidado, a gente consegue construir a nossa infraestrutura, basicamente a nossa sede. Hoje a gente fica num prédio de 6 andares, tem mais ou menos 7 mil metros quadrados esse prédio. Nesse prédio a gente faz os nossos principais trabalhos, né? Mas que a gente tem empresas incubadas, empresas graduadas, empresas âncoras nesse prédio do Instituto. Então, espaço para coworking, então bem diversificado. E com essa consolidação, a gente também trouxe para o ambiente do Instituto a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade. Porque essa sinergia entre o Instituto e a Prefeitura Municipal, até para saber para onde que o município está querendo crescer, é muito importante. A gente sempre se preocupou muito, logicamente a nossa área de atuação é muito mais o bairro Pedra Branca, mas a gente sempre buscou ter projetos conectados com o município para facilitar também o crescimento. Se todo mundo está puxando para o mesmo lado, fica muito mais fácil, né? Então, em 2015, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós criamos uma série de legislações focadas na inovação para o município. Então, basicamente, essa legislação ela atua muito em empresas que trabalham com serviço, né? A gente priorizou alguns setores estratégicos do município, criamos um fundo municipal de inovação e entregamos isso para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para ser rodado no município. Hoje todas as leis são ativas ainda, vem funcionando muito bem, e a gente percebeu também, nessa época e logo em seguida que a gente criou a lei, um crescimento muito grande na atração de empresas de tecnologia. E até
inovação e tecnologia, né? Não somente tecnologia. E por que junto com o município, a gente fez esse trabalho, né? O município de Palhoça é um município que tinha uma indústria muito tradicional e serviços de baixo valor agregado. Então, a partir do lançamento dessa legislação, a gente tinha área, tinha infraestrutura, o próprio bairro Pedra Branca tinha infraestrutura. A partir de que a gente lança essa legislação, a gente consegue atrair e nos posicionar como um ambiente, como um ecossistema de inovação para a atração dessas empresas. Então, a gente teve bastante sucesso, atraímos grandes empresas que geram cerca de... Uma empresa que a gente atraiu gerava 500 postos de trabalho na área de inovação e tecnologia, então salários altos de modo geral. Então, tu cria toda uma sinergia e um ecossistema dentro do município que é muito interessante, né? Não é só o imposto que a empresa traz, mas sim os postos de trabalho que ela gera e também, consequentemente, esse recurso acaba ficando no município, né? E ao longo do tempo a gente vem crescendo, desde 2015, em torno de 250 a 300 CNPJs por ano. Hoje, em 2020, a gente já tem em torno de 1.300 CNPJs nesse ecossistema de inovação, que é a Pedra Branca, como a gente pode ver na foto aqui embaixo. Logicamente, nem todos esses CNPJs são de empresas inovadoras ou que trabalham com tecnologia. O conceito aqui um pouco é que tu tem que ter uma mistura, porque a gente precisa também de empresas de serviço, então tem restaurantes, tem fornecedores de serviços básicos, assim, até porque esse ecossistema ele precisa disso, né? E como vocês podem ver na foto ali, tu tem uma comparação entre a fazenda, que era uma foto de mais ou menos 2000, e essa foto é do Google Earth do ano passado, tá? Então, hoje está muito similar, não evoluiu mais tanto, mas a gente já vê uma densidade de casas e de pessoas muito superior, né? Ao longo desses anos, o que o Inaitec já atendeu junto desse ecossistema aqui? Então, a gente mais ou menos tem 1.300 CNPJs ativas, já atendemos de forma, o Inaitec, o Instituto prestou consultoria para essas empresas em alguma das suas áreas e de alguma forma para 300 empresas. Já impactamos 12 mil pessoas. O faturamento do parque, do bairro hoje, passa de R$1 bilhão. Então, a gente voltando para a foto ali em cima, era um faturamento zero, ou muito próximo do zero, né? Então, a gente começa a gerar receita para o município, gerar postos de trabalho, se torna realmente uma área produtiva dentro do município, era uma fazenda de recreação. A gente já ofereceu mais de 2.500 horas de capacitação, mais de 60 eventos. Pelo nosso programa de incubação já se passaram mais de 50 negócios, né? Logicamente, nem todos ficaram duros, alguns até nós mesmos indicamos que não tem viabilidade, então para se fechar. E podemos ser considerados também o primeiro City Lab da América Latina. Desde a concepção do projeto Pedra Branca, lá em 2005, mais ou menos, várias tecnologias são testadas no bairro no sentido de aprimoramento de soluções para cidades, que é um bairro altamente controlável. Ele é quase que uma mini cidade. Hoje, toda a parte de segurança ela é privada, a gente tem acesso e a gente controla. Toda a parte de abastecimento e tratamento de água também é privada. Toda a parte, a iluminação é pública, as ruas, as vias são públicas, então tem essa troca também com o município. E hoje, atualmente, a população do bairro cresce em torno de 1.000 pessoas por ano. A gente tem aí mais ou menos 12 mil pessoas morando já no bairro, que isso é muito bom para se tu queira validar algum produto. Também as 1.300 empresas, então dependendo do produto valida ou com a população ou com as empresas. A universidade, a Unisul, que fica no centro do bairro, tem cerca de 6 mil alunos e também hoje em torno, gira em média de uns 8 mil postos de trabalho só dentro da Pedra Branca. Então, a gente consegue realmente validar bastante coisa e com uma certa facilidade.
Logicamente, o que for testado em via pública tem toda uma regra, um regramento que tem que seguir, mas a maioria dos ambientes são privados, então é muito fácil da gente estar testando, a gente tem acesso a eles. Esses são alguns programas que a gente toca hoje dentro do Inaitec, a gente tem um toda quarta-feira, isso era um evento presencial, com a pandemia a gente acabou migrando para o YouTube, então a gente coloca um vídeo com algumas dicas de empreendedorismo, algum tema específico. A gente tem toda a legislação municipal no programa Inova Palhoça, que, resumindo, assim, basicamente é um fundo de inovação, né? Um fundo de aval para a inovação. Também a possibilidade de gastar esse fundo com juros zero e também com programas de subvenção para startups. A gente tem um hub de ideias, então hoje qualquer pessoa pode se cadastrar pelo site do Inaitec, lançar uma ideia, a gente tenta conectar com alguém que queira tocar essa ideia, ou às vezes até mesmo a pessoa que lançou, ela tem interesse de continuar essa ideia, a gente tenta conectar com pessoas que possam estar ajudando ela. A gente tem um evento Cidade Inteligente Agora, onde a gente traz empresas que trabalham com inovação e tecnologia para as cidades. A gente tem o Esporte Inaitec, a gente tocou um programa da PEC que se chamava PayX. Após o término desse programa, a gente continuou essa consultoria. Só por esse programa a gente atendeu em torno de 230 empresas. Dessas 230, 70% fizeram a sua primeira exportação, então foi um resultado bem legal. A gente tem o nosso programa de incubação, onde a gente dá assessoria e mentoria para as empresas. E, basicamente, esses são os trabalhos que a gente tem, né? Atualmente, esse ano, a gente lançou, agora em meio à pandemia também, um espaço de 760 metros quadrados, que é um coworking. A ideia dele é tocar projetos de inovação com grandes empresas, na verdade. Então, ele não é bem um coworking tradicional, a pessoa que entrar nele tem que ter um propósito, tem que ter um projeto específico para tocar. A gente também está lançando agora, junto com o BRDE, uma linha de crédito, na verdade, quase que uma facilitação do acesso a empresas, daí qualquer tipo de empresa, acesso a crédito na região aqui, podendo também atender Rio Grande do Sul e Paraná, mas é mais específico Grande Florianópolis e Estado de Santa Catarina. E, basicamente, aqui é um pouquinho do que a gente faz. O que eu vejo que deu muito certo e do porquê dessa evolução aqui do bairro um pouco é tu ter a iniciativa privada como quem da bandeira, né? Então, quase que todo o investimento dentro do bairro Pedra Branca é privado. A iniciativa pública, ela vem acompanhando e apoiando no sentido, não tem a necessidade de colocar recurso financeiro, o que facilita bastante. Mas também tem a iniciativa pública incentivando também essa bandeira. Eu acho que várias cidades no Brasil, nos últimos anos, vem levantando essa bandeira da inovação, mas até como o próprio prefeito aqui, o antigo secretário fala, se a iniciativa pública não atrapalhar, ela já ajuda, né? Então, basicamente aqui o município, nesse sentido, está de parabéns, realmente vem colaborando. Aqui são nossos principais parceiros. De modo geral, eles apoiam em projetos, com recurso financeiro, mas hoje o Inaitec ele é uma instituição sem fins lucrativos, ele tem um CNPJ próprio, ele é autossustentável, né? A gente busca recursos para se sustentar, não tendo mais a necessidade dos mantenedores colocarem todo o recurso. Hoje ainda tem aportes, mas é irrelevante até perto do que a gente já fatura. E um pouco do conceito do bairro e do que a gente acredita é que a inovação ela é feita por pessoas, né? Então, o que a gente busca aqui, na verdade, é criar um ambiente agradável para as pessoas, porque tu tendo pessoas inteligentes e conseguindo atrair essas pessoas, os projetos de inovação, eles vão surgindo e, consequentemente, o bem-estar o ecossistema ele vai prosperando, né?
sem pessoas o ecossistema não prospera. E como eu falei, era uma apresentação curta, eu acho que é interessante mais a gente debater e basicamente o que eu tinha para falar e contextualizar todos era isso. Agora, eu acho que o encaminhamento são perguntas e o debate. Daí eu fico a critério, se alguém tiver alguma pergunta até no chat aqui, eu também tô olhando, eu posso responder e fico agora aberto para as perguntas. Diego, tudo bem? Está me ouvindo? Tudo bem. É o professor Nedson. Eu tenho uma pergunta para ti. Primeiro, parabéns pelo case, né? Excelente case. E eu acredito que esse será o primeiro case de uma série de cases de sucesso, tanto de vocês como de todos nós no Brasil, no Rio Grande do Sul. A minha pergunta é assim, vocês fixaram, vocês têm muito imobilizado na cultura de vocês, coworks, né? E vocês nunca imaginavam uma pandemia. Como é que vocês pensam agora? Porque uma tendência mundial é nuvem, né? Então, acho que vai ter investimento em nuvem. Inclusive, as próprias Smart Cities, elas rodam muito em ambientes cloud, né? Vai ser focado nisso. Como é que você pensa num novo modelo agora, adaptado a esse cenário do qual o presencial é precioso, no meu entender, né? Como é que vocês pensam nesses investimentos de imobilizados e que agora nós temos toda uma questão de aglomeração? Como é que você enxerga hoje uma cowork? O nosso prédio, ele foi impactado. A gente tinha uma grande empresa aqui na área do varejo, né? E vem um pouco do encontro que tu está falando. Essa empresa teve que sair do prédio, liberando aí uns 1.000 metros quadrados, mais ou menos. E nesse, a gente utilizou dessa oportunidade. Na verdade, ela até tinha um laboratório de inovação, mas não era o foco da empresa. E o que a gente fez? No lugar dessa empresa, a gente comprou toda a estrutura dela, em termos de imobiliário, e abrimos um coworking novo. Então, logicamente, esse coworking, o foco dele, ele é bem específico para projetos e servir muito mais como um ambiente de serviços que a empresa necessite. A gente não vê o coworking aqui como um espaço que a pessoa vem para alocar simplesmente para utilizar. Então, a procura, quando a gente lançou essa questão do coworking, está 100% operacional, a gente tem umas 40 posições só operacional, ele vai para 120, a gente teve uma procura muito grande. Então, é um pouquinho diferente. A gente teve até que filtrar o que era os projetos e as pessoas interessadas, porque, como eu falei, o nosso objetivo realmente é que essas pessoas utilizem esse espaço para desenvolver projetos de inovação e tecnologia. Então, ele serve como um serviço, um suporte, não como um ambiente, digamos assim. Dentro aqui do prédio, a gente está constituindo também alguns estúdios para filmagem, para que a pessoa que chega aqui, empresa, ela realmente consiga ter quase que todos os seus serviços necessários dentro do ambiente, né? Então, estamos muito focando no serviço e não mais no espaço. Então, quando ela pega o espaço, ela acaba vindo com uma série de serviços. Não sei se eu respondi a tua dúvida e a tua pergunta. Diego, tu me respondeu de forma exímia. Tanto é que eu sou responsável por uma incubadora aqui na FEMA, na Faculdade Machado de Assis, em Santa Rosa, e o nosso modelo de incubação é focado no serviço, tá? Então, é focado no espaço. Inclusive, a nossa ideia partiu exatamente das grandes startups. Elas começaram nas suas garagens, né? Elas não tinham espaço para isso. E elas focaram no serviço, e todas são focadas no serviço. Então, hoje nós atendemos todas as nossas startups de forma focada no serviço, nesse atendimento. Todo o nosso corpo docente é mentor das nossas startups. Então, na época, a gente já imaginou em ter
um ambiente ágil, flexível e com tecnologia, sem se preocupar muito com o fixo, com os ambientes e sem gastar muito em imobilizado, né? Essa foi uma ideia. Por isso que eu te perguntei, porque eu acho que nós estávamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. Até a questão do investimento aqui, como a empresa estava saindo, né, o imobilizado para a gente aqui de infraestrutura acabou saindo ao ambiente. Então, também foi uma oportunidade de negócio que a própria pandemia acabou gerando, né? E logicamente, a gente nunca não pegou esse negócio para abrir um negócio de coworking, né? Não é o foco do Instituto. A gente tem outros coworkings dentro do bairro e até a nossa ideia não é competir com eles. Então, eles têm que se manter vivos aqui, né? Eu acho que faz parte. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bom, em primeiro lugar, agradecer aí, pessoal, pelo convite de estar aqui, né? Representando aí um programa estadual, né, que é o Inova RS. Eu imagino... Desculpa, Lenício, eu vou ter que fazer uma propaganda aqui do Inova, né? Mas é um programa legal que eu tenho coordenado aqui dentro da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia. Conheço o Diego lá, a gente foi visitar, né? Tivemos a Lenício lá. Ficamos uma manhã inteira contigo lá, te enchendo o teu saco, né? E tu mostrando para nós toda a infraestrutura lá e mostrando que tem a Pedra Branca lá de interessante nessa temática dela, Smart Cities, né? Mas o Inova também tem essa característica aí da inovação, de colocar a inovação como uma estratégia de desenvolvimento que é muito parecida com o que vocês fizeram lá dentro de um território menor, né? Nós temos um território que é um estado inteiro. Então, aí o nível de complexidade aumenta um pouquinho, mas a ideia é mais ou menos parecida, né? Então, parabéns aí, parabéns também pelo CRA, né, pela essa iniciativa desse centro, também desse, como é que chama? O centro de Sete Nova, né, que é um centro é uma câmera, né, que vocês debatem essa temática, eu acho que é bem importante, né, eu acho que é muito legal, né. Bom, assim, pela temática Smart City que a gente fala, né, e pela o case de vocês lá da Pedra Branca, mas a gente não pode esquecer quando a gente vai querer, né, normalmente a gente estuda esses cases, a gente tem que entender toda uma trajetória que se fez para conseguir chegar onde vocês estão agora, né, e a gente acha que, às vezes, né, a gente quer que as coisas aconteçam muito rápido, né, em algumas áreas, e aí a gente esquece, né, de determinadas situações que eu acho importante. Por isso eu gostaria de falar, né, e colocar isso no debate até para ti, né, da dificuldade que se tem de criar, na verdade, antes da solução, tem que criar todo um arcabouço, né, uma infraestrutura, não só a infraestrutura tecnológica, não só uma infraestrutura física, mas também toda a parte política e jurídica do processo. Jurídico, sim. Né, que eu acho que isso é uma das questões mais importantes, até porque vem antes da aplicação, né, vem antes de eu colocar as LEDs lá, antes de eu colocar uma câmera de monitoramento, antes de eu fazer qualquer tipo de usar uma tecnologia, uma internet das coisas, um IoT da vida, alguma coisa do gênero, e a gente às vezes esquece, né, que tem que preparar, né, que o próprio plano diretor da cidade tem que permitir que algumas coisas sejam feitas. Como é que foi e aí eu quero suscitar esse debate contigo um pouquinho, de como é que foi isso, né, porque é uma cidade, por mais que Pedra Branca é um bairro, dentro de uma cidade, né, que está dentro de um plano diretor, dentro de uma coisa maior, né, que não é só o bairro. Né, então, como é que essas coisas se conectaram todas? Pode surgir uma Pedra Branca 2 lá? Pode, sim, não tem restrição de legislação para isso. Logicamente, como tu falou, o plano, ela tem que ir para um terreno onde o plano diretor da cidade atenda. No caso, quando foi lançado a Pedra Branca aqui, foi feito todo um master plan
do projeto encaminhado para a prefeitura, aprovado em Câmara. Isso estou falando de 2000, né, quando isso foi encaminhado para a prefeitura, e principalmente a parte de ruas. Quando entrou a parte do novo urbanismo, o processo foi o mesmo. Tem algumas coisas que foram alterando ao longo do tempo, teve alguns problemas também de legislação, a Pedra Branca, até muitas das coisas das leis que a gente auxiliou, a gente cria para o município todo, não só para o Banca, né? Então, digamos assim, qual foi a trajetória? Basicamente, começou com um projeto, aprovação, transformação da fazenda. Isso aqui era uma fazenda, né? Não tinha, era uma área rural, então teve sim uma mudança de plano diretor da cidade para conceber um bairro e, consequentemente, aqui até a Pedra Branca, quando lançou o projeto do bairro, foi o primeiro condomínio aberto, era quase como se fosse, em vez de fazer um condomínio fechado, foi feito um condomínio aberto, onde as vias todas são públicas, né? Então todo esse terreno foi doado para o município, então teve todo esse processo burocrático lá atrás. Logicamente, quando foi feito já o master plan da área de miolo, que é onde tem os prédios, aqui na Pedra Branca, que é um pouco mais adensado, o plano diretor já comportava isso, né? Eles já previam, digamos assim, edificações no bairro, então foi um pouco mais facilitado. Uma coisa que foi muito benéfica é que quase todo o zoneamento aqui, a gente tem um zoneamento industrial que foi alterado lá no início, e quase que todo o restante é misto. Então, quando tu traz empresas na área de inovação e tecnologia, mais que elas têm, algumas se caracterizam também como indústria, elas conseguem se instalar dentro aqui do nosso prédio e do ambiente. Já permitia isso. E depois já do zoneamento aprovado, a gente criou as leis municipais realmente para atração de empresas de tecnologia. Daí isso a gente está falando de quase 10 anos depois, né, do início do projeto, 2005, ali de aprovação, e as leis de tecnologia e inovação foram sair em 2015, então iniciamos ali em 2014 e aprovações delas na Câmara em 2015. Confesso que, até por surpresa, as leis de inovação aqui, a gente teve uma tramitação muito fácil, até porque o município também, o prefeito queria muito essa evolução, então essa conversa com o público foi bem tranquila. O que não ocorre em alguns municípios. Ano passado eu estava implementando essas leis em alguns outros municípios, aqui de Santa Catarina, Oeste e Meio Oeste, a gente tem bastante resistência. Muito, isso não funciona, isso só funciona porque está do lado de Florianópolis, que está do lado da capital, então é complexo. O teu trabalho em pensar no estado como um todo é muito mais complexo. Então, tu vai ter regiões que vão aceitar, de certa forma, o que tu está propondo, e algumas outras regiões não vão. E até mesmo a tua legislação, ela não pode ser, ela tem que ser abrangente o suficiente, porque as regiões são diferentes, né? Então, talvez pode ser interessante, ou não. Também tem, não sei se já ouviu falar logicamente, a Espanha, a gente vê muito o case Barcelona, né? Mas a Espanha, de modo geral, ela definiu setores de inovação pelo país inteiro. Os que ela fez bem específico, assim, eram segmentos muito, até às vezes difíceis de trabalhar, foram áreas que não desenvolveram muito. Ou, tem duas hipóteses, né? Ou não identificaram o real potencial da região, ou realmente quando tu nicha demais, tu acaba restringindo também investimento de outras áreas, então dificulta. Mas como comentei aqui, toda a legislação criada foi criada para todo o município, o que acaba que o bairro acaba se beneficiando, que uma empresa que trabalha com inovação e tecnologia, ela certamente, por preferência, ela vai escolher o bairro Pedra Branca. Ela só não vai se instalar aqui se financeiramente não for compatível ou não tiver, sei lá, ela precisa de uma edificação maior, alguma coisa não esteja pronta, ela vai procurar outras áreas do município. Mas fora isso, não. É um ambiente controlado, é um ambiente seguro, então acaba que beneficia, mas é interessante
que o crescimento do entorno do bairro também foi benéfico e vem melhorando, principalmente a parte de indústrias, onde não trabalham indústrias mais pesadas, também foi desenvolvendo no entorno aqui, porque o município já tinha uma área industrial aqui no entorno, e essas indústrias de inovação acabam se instalando aqui próximo também. Às vezes não está bem na Pedra Branca, então os bairros vizinhos acabaram desenvolvendo por um caminho positivo, que eu digo, né? Que não é gerando emprego, gerando renda para o bairro, é mais nesse sentido. Valeu. Renato Oliveira, estou falando contigo. Muito bom te ouvir, Diego. Jovem, dinâmico e com muita garra. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho contigo a experiência que nós temos aqui. Eu sou de Pelotas, uma experiência muito grande junto à Universidade Católica, que foi uma das primeiras incubadoras do Estado, Ciansul, Centro de Integração de Empresas da região Sul. Eu tive o prazer de ser fundador e depois fui gestor por um período bem grande da incubadora. E, na época, a parte de parque tecnológico começou, eu diria assim, em 2010, mais ou menos, 2008, por aí. Enquanto o movimento de criação de parques tecnológicos em todo o estado foi iniciativa das universidades, aqui em Pelotas começou diferente, foi a iniciativa da prefeitura. Tá? Nós tínhamos aqui um prefeito inovador, administrador, e ele juntou, eu me lembro da primeira reunião que se teve, juntou todas as instituições e propôs que se fizesse um parque tecnológico. Isso foi andando, né? Foi andando e até que se custou um pouco, porque até que se fazer uma sociedade entre instituições com características um pouco diferentes, uma federal, uma particular, né? Mas se conseguiu chegar a uma personalidade jurídica. A sede do parque foi toda montada pela prefeitura e as instituições entraram para o parque e montaram a sua estrutura, né? E o parque tem crescido. Nós estamos fazendo hoje, o nosso parque está fazendo hoje uns 4 anos, né? Ele está lotado, porque todas as instituições transferiram suas incubadoras, as que não tinham criaram incubadoras, então hoje o parque está lotado hoje, não? Hoje eu observo assim que uma das coisas que me parece que vai ser um problema é que a gente começa a ter limitação de espaço para receber essas empresas de inovação. Tem empresas resistentes, empresas inovadoras e tem todas as incubadoras do município. Então, nós estamos convivendo hoje com a questão de ter espaço para ocupar todo mundo. Como é que vocês administram essa questão de espaço lá na Pedra Branca? Hoje, gestão propriamente, que a gente define quem entra e quem sai, é o prédio do Inaitec. A gente tem 7 mil metros quadrados aqui que a gente tem autonomia total. Os outros ambientes, eles são privados. De certa forma, quase todos da empresa Pedra Branca, então a gente tem um contato muito forte, mas a gente tem muitos prédios comerciais aqui, que foram construídos e vendidos, né? Então, a gente hoje também não tem um problema de espaço. A gente tem espaço ocioso ainda aqui dentro. Pode ser que num futuro próximo, até talvez a pandemia ela deu uma atrapalhada nesse sentido, que a gente vinha num crescimento muito bom. Tipo, a gente estava começando a ter problema de vaga de estacionamento nas ruas, porque começou a ter mais empresas, mais pessoas trabalhando e não tinha mais onde parar carro. Embora local para as empresas se instalarem, a gente ainda tinha bastante. Inclusive, a gente se beneficia muito por isso, por ter esse espaço, esse ambiente, que as incubadoras, tanto de São José, Biguaçu e até mesmo da própria ilha, o próprio Celta, a própria MID, da ACAT, as empresas graduadas desse ambiente acabam se instalando aqui na Pedra Branca. E as nossas que a gente acaba graduando se instala aqui também, eles acabam não mudando. Então, para o ecossistema aqui da Grande Florianópolis, a gente ainda tem espaço para estar acolhendo essas empresas. O que a gente percebe, logicamente, o plano do projeto aqui, ele tem aí mais uns 20 anos de desenvolvimento, então tem bastante área vaga aqui para desenvolver.
Eu acho que tendo demanda, a gente vai continuar construindo. Então, não é, digamos assim, não é um problema prioritário que a gente tem aqui agora. Até tem muitas das negociações que a gente participa com algumas empresas, que atrai aqui para o bairro, num modelo meio que a empresa vem, a própria incorporadora junto com o Inaitec constrói o prédio para ela e ela se instala e aluga esse prédio, digamos assim, isso numa grande indústria, né? Que já aconteceu. Então, ainda temos todas as opções, salas de 20 metros quadrados até construir prédios ou galpões aqui. Então, ainda não passamos por esse problema. O que eu acho que poderia, quando a gente chegar nesse nível, talvez, não sei se resolver, mas é que tu acaba filtrando, né? Tu vai, empresas que têm mais inovação, mais tecnologia, têm vantagens em cima de outras que são mais tradicionais ou que não têm uma inovação tão forte. Então, talvez um dia acabe isso acontecendo. Diego, boa noite. Oi. Boa noite aos colegas aí. Queria parabenizar a Câmara aí pelo evento, né? Os colegas que participaram mais diretamente aí da organização. E também agradecer aí a todos que estão conosco, né? Acompanhando o evento essa noite. Acho que o tema é bastante relevante. E eu queria te questionar sobre um tema aí que talvez tu tenha até falado, mas tu falou rapidamente ali na apresentação, que nós, aqui na nossa divisão, né, no nosso conceito de ambiente de inovação, que a gente usa especialmente aqui no Rio Grande do Sul, né, acho que o Everaldo já colocou um pouquinho da configuração aqui, e também todos os parques aqui, eles andam meio em sintonia em termos conceituais, né? E a gente trabalha muito com a definição de áreas prioritárias. E eu fiquei curioso para saber se vocês... Aqui, normalmente, a área prioritária de um ambiente, de um parque, ela é determinada pela capacidade da instituição, né, de ensino que está apoiando ele em gerar conhecimento, em apoiar conhecimento naquela temática, né? Então, por exemplo, nós aqui no Fevale Tech Park temos lá uma área prioritária que é a indústria criativa, né? Outra que é saúde, enfim, em função das competências que a universidade tem. Vocês chegaram a definir isso lá no início, enfim, ou isso está se definindo agora, ou vocês não se preocuparam tanto com isso? Se pudesse falar um pouquinho para nós sobre essa questão, eu te agradeço. Sim, foi definido. O projeto, no início, ele tinha uma pegada muito e era o que se prezava muito na época, era a questão de sustentabilidade focado sempre para o ambiental. Energia limpa, energia renovável. Então, a pegada inicial foi muito essa, até porque, se a gente for pensar como era lá há 10 anos atrás, isso aqui era uma fazenda, era um pasto, não se tinha nada, tudo seria construído do zero, basicamente, né? Então, teve bastante essa chamada para atrair empresas que tinham soluções para filtros, para área ambiental, até mesmo que faziam modelagens em rios, para limpeza de rios. Então, teve bem forte esse nicho. Ao longo que o projeto foi se desenvolvendo, foi se instalando mais empresas, a gente foi mudando um pouco as áreas prioritárias. Mas, de certa forma, a gente sempre teve algumas, também baseado no que a Unisul tinha de forte aqui dentro. O campus da Unisul tinha de forte, que muito eram as áreas de engenharia, área da saúde e tecnologia da informação. Então, essas três áreas sempre foram nossas áreas prioritárias. Até 2017, na verdade, elas continuam sendo, a gente só mudou um pouquinho o modo de falar, porque com o crescimento da Pedra Branca, a gente realmente enxerga que ela é um grande laboratório. Então, dentro de todas essas áreas, se tu tiver alguma solução para a cidade, então hoje o nosso foco é atrair empresas que tragam soluções para as cidades. Isso, startups e até mesmo grandes empresas maiores, para testar e viabilizar a tecnologia.
uma empresa que testa seus produtos e até serve de showroom para eles também, é a Intelbras. Todo o parque de câmeras aqui dentro do parque, hoje a gente tem OCR, leitura facial, tem uma série de... tem mapa de calor, tem uma série de tecnologias dentro do parque que a Intelbras que instalou e vem desenvolvendo. Logicamente, o ganho deles é isso, é testar em campo e validar em ambientes reais, e é um bom ambiente. Hoje eu acho que a gente está com 80 câmeras mais ou menos dentro do parque. A gente caminhou para outras áreas também, tipo, alguns prédios têm algumas soluções de telemetria remota que a gente instalou, então são prédios privados, veio uma startup, a gente precisa validar isso aqui. Tudo bem, tem esse ambiente aqui para te testar e validar. E até por questões também do nosso ecossistema da Grande Florianópolis, a gente tinha que se posicionar de uma forma diferente do próprio Celta, da própria CAT, do próprio Sapiens Park, não na intenção de competir. Tanto é que hoje empresas incubadas do Celta validam suas coisas dentro do Inaitec. Algumas da CAT também. Então, existe essa sinergia entre os outros aqui. Agora, atualmente, a gente está firmando um convênio com a Agora Park também, que fica no norte do estado, em Joinville. Até eles são muito similares ao nosso ambiente aqui, é um ambiente totalmente privado lá também, até mais do que aqui, porque é um parque fechado, digamos assim, fica dentro do Business Experience Park, que é uma área industrial, e colocaram um ambiente de tecnologia e inovação, muito nesse sentido também de ter essa troca entre ambientes, e muitas das coisas que são geradas lá podem ser testadas aqui, muitas das coisas que as nossas startups fizerem aqui podem estar testando lá. Então, tem esse posicionamento. Logicamente, se a gente for pensar em soluções para a cidade, a gente abre um leque aí gigantesco também, né? Então, mas dentro dessas soluções, hoje a gente está muito na questão de IoT, então internet das coisas, como que os sensores realmente estão se conectando, e isso é uma coisa que a gente ainda não conseguiu instalar aqui, mas digamos assim. Então, eu quero saber o que tem na Pedra Branca sendo testado, monitorado, e que, lógico, não todos os dados, mas de alguns dados que tu consiga entrar na nossa plataforma, porque está sendo monitorado isso, e tu tem acesso. Outra questão que a gente está evoluindo muito forte é na questão que a gente chama de ativos, são as pessoas que moram aqui. Então, hoje a gente tem 12 mil pessoas. A gente quer conhecer a fundo essa pessoa, não o endereço onde ela mora, quanto ela recebe, sim, as competências que ela tem. A gente tem, sei lá, 30 médicos, 100 engenheiros, e às vezes como interagir, a startup interagir com a própria população local em termos da capacidade dela técnica estar auxiliando a startup. Então, é nesse sentido que a gente vem evoluindo no conceito de Smart Cities, né? Toda a construção nova aqui de novos prédios aqui da incorporadora Pedra Branca, a gente acaba abrindo também para startups validarem. A gente teve um tempo atrás na questão de saúde, ia ter quase que um prédio no sentido de saúde quase que todo monitorado. A gente ia fazer um apartamento, logicamente ia ser um piloto, só que por questões de custo o projeto também não saiu. Então, a gente não consegue bancar todos os projetos, daí precisa de conseguir financiamento, conseguir auxílio na linha de pesquisa, mas a ideia desse apartamento era tipo, a pessoa entrou, ela está sendo monitorada batimento cardíaco, se ela caísse já ia saber, até mesmo uns sensores que, essa pessoa tem diabetes, tem predisposição a diabetes, que eles iam pegar. A gente pensa, às vezes, meio utópico o negócio, mas vai filtrando. Esse foi um projeto específico que realmente saiu muito caro, o projeto era e não teve nenhuma empresa de saúde, a gente foi atrás para ver se alguma queria bancar, tipo uma Siemens da vida, algo nesse sentido, e não viram tanta vantagem nesse negócio, né? Tipo, tudo bem, é muito legal o apartamento, mas e o nosso comercial depois? Será que vai vender isso? Para quem que vai vender? Então, foi um projeto que não saiu.
mas, digamos assim, basicamente parte de construção civil, a parte da saúde, a gente tem algumas empresas grandes aqui, a parte de IoT e no quesito de medição de utilities, de energia, assim, basicamente. Oi, Diego. Aqui é Helenice, tudo bom? Oi, tudo bem, Helene? Tudo bem. Eu estive lá em Pedra Branca junto com o Everaldo e nós gostamos muito de ter visitado lá e eu estou gostando muito de toda essa explanação aqui que você está fazendo, porque é um modelo diferente de cidade, é um modelo diferente de viver, né? E Uhum. sabe quando a gente prepara as perguntas e os outros meio que já fizeram antes, né? Mas assim, ó, não que eu queira, né, falar, mas assim, eu tinha várias perguntas, mas tem uma que me chamou muito a atenção em todo o ecossistema que a gente pôde conhecer lá em Florianópolis, lá em Pedra Branca, porque nós fizemos uma visita técnica, e nessa visita técnica, que foi promovida aqui pela Sete Nova, e que a gente podia se inscrever, os administradores, nós vimos muito a presença da iniciativa privada, sabe? Eu tenho notado, eu faço parte, eu sou de Santo Ângelo, e sou uma feliz participante do programa aí Nova RS, junto com o Everaldo e junto com vários colegas aqui que também fazem parte do programa em Nova RS, e eu percebo a participação mais ativa das universidades, do setor público, e a iniciativa privada meio travada, assim, sabe? Como é que vocês fizeram? O que que tu acha que deu certo lá em Santa Catarina, que a iniciativa privada é tão ativa em todo esse ecossistema de inovação? Até vou responder com uma fala que não é minha, é de um empreendedor aqui, do dono da AutoQI, uma empresa na área de software de engenharia. Ele foi um dos dinossauros junto com outras empresas, com a Digitro, com a própria Softplan, com a Fundação CERT, Celta, na época que iniciaram. Ele fala que a questão de Florianópolis era o único local que tinha uma universidade federal, então todo mundo vinha do interior do estado para cá. E, de certa forma, essas pessoas, depois que acabavam seu curso de graduação, elas tinham duas opções: ou elas empreendiam, porque na cidade, a capital, na época, ainda hoje está diminuindo, mas na época 80% dos empregos eram vinculados à iniciativa pública, então tu ia ser servidor público, ou tu empreendia e criava a tua empresa, ou tu voltava para o interior, para a cidade de onde tu queria, onde tu nasceu, onde tu morava. E nesse sentido, a grande maioria não queria retornar para o interior. Isso a gente está falando da década de 80, mais ou menos, então o acesso a litoral, à capital, era muito mais remoto. Hoje tudo é muito mais. Esses empreendedores, eles foram meio que obrigados a empreender, e junto daí com algumas instituições, junto com a Universidade Federal, junto com a Fundação CERT na época, a própria CAT também, eles conseguiram criar e ir modelando esse ecossistema. A iniciativa pública aqui, o Inaitec, a gente não pode isso, principalmente no início, inclusive anualmente com recurso financeiro, mas sempre foi meio pacata aqui. Então, os empresários, talvez pela cultura da região, pela característica geográfica, que queriam ficar aqui em Florianópolis, acabaram tomando a frente do início. E é bem interessante. Até hoje, tem algumas iniciativas e algumas meios públicas que se faz, que se tu for olhar o projeto foi um empresário que entregou, que pagou e deu para o município ou para o estado fazer. Muitas vezes a obra é ele que paga também. Então, realmente,
do setor privado aqui está à frente disso e está auxiliando. O que eu acho que é benéfico é que desburocratiza muita coisa, né? Quando a gente está envolvendo o setor público, eu acho que é importante, o setor público tem que participar, mas ele acaba tendo uma série de regras que dificultam. Exemplo aqui é o Sapiens Park, ele é quase que ela é uma iniciativa privada. O Sapiens Park tem uns 8 anos a mais do que a Pedra Branca, em termos de lançamento, mas nessa conta. Só que tão moroso a questão de licitação, de contratação, até para uma empresa hoje. Hoje, se eu quiser, eu tenho dinheiro, eu sou empreendedor privado, eu quero montar a minha empresa dentro do Sapiens Park, eu não consigo, porque vai ter que ser feita uma licitação para ver quem vai pagar mais no terreno. Então, é um pouco dificultoso, né? E daí, eu acho atrás tinha, e os empreendedores tomaram a frente e foram a ACAT, que é a Associação de Empresas de Tecnologia, dentro dela só tem empreendedores do segmento da tecnologia. O processo de inovação, hoje, até que no Estado como um todo, isso virou uma característica também do Estado, sempre tem um empreendedor local à frente de um projeto de inovação na sua cidade, ou na sua localidade, ou próximo da sua indústria. Mas eu acredito que é um pouco disso. Lá atrás foi pela questão de só ter universidade. Então, as oportunidades aqui, tu mesmo virar servidor público, ou tu, né? Mas, de modo geral, acho que é isso. Tá bom, então. Eu tenho umas outras perguntas, mas eu vou deixar para depois, tá bom? Obrigada, Diego. Tá Obrigada bom. por ter vindo aqui colaborar e mostrar para nós um pouquinho de Pedra Branca. Eu que agradeço a oportunidade. Boa noite, Diego. Boa noite. Boa noite, professor Alexandre, Faculdade Monteiro Lobato, Faculdade Senac. Boa noite aos colegas aqui em sala. Primeiro, pedir desculpas ao nosso palestrante pelos contratempos lamentáveis que tivemos no início do evento. E até aproveitando, eu estava lendo hoje à tarde uma matéria, 6 motivos para morar no bairro, e dá vontade de mudar para aí, né? Porque é segurança, sustentabilidade, opções de gastronomia e lazer, integração, facilidades, educação e qualidade de vida. Quer mais ou tá bom assim? Mas a minha pergunta, Diego, é sobre segurança. Tem outras empresas além da Intelbras, que a Intelbras chegasse a comentar, né, que estão promovendo essa parte da segurança, testando no condomínio? A gente tem algumas startups, mas daí são com projetos menores, assim, questão de botão de pânico, às vezes acionamento e a automação de prédios, que daí funciona, né? Mas projeto, a gente tem a Intelbras testando e tem a parte de monitoramento, né, dessas câmeras, que não é a Intelbras. Então é uma outra, até agora a gente está trocando aqui o fornecedor do bairro. Essa é uma empresa contratada, mas até um dos motivos da troca foi porque a empresa atual que ficava aqui, ela estava muito acomodada no sentido de trazer inovação para o bairro, então a gente foi buscar um outro fornecedor onde integra mais as coisas, até no intuito de, tipo, hoje um morador que é associado aqui à Associação de Moradores, com o qual a gente tem esse convênio com a Intelbras, ele pode solicitar, sim, a pessoa da segurança para vir à sua casa e ele vai conseguir monitorar se o cara está chegando, onde é que o cara está. Então, foi muito nesse sentido que a gente trocou. Mas de hardware, é basicamente a Intelbras. E daí tem um projetos menores, essa empresa na área de monitoramento que também está nos assessorando, que vai migrar aí, que está nos assessorando. Muito obrigado.
até o bairro ali, eu acho que essa questão da segurança é interessante. A gente tem uma característica que muito próximo do bairro Pedra Branca, metros, 1 quilômetro no máximo, a gente tem a pior favela do estado de Santa Catarina, onde o IDH é o mais baixo. Inclusive, agora na pandemia e com a questão do ciclone que teve aqui em Santa Catarina, eles foram muito afetados e nós aqui do bairro, Instituto, a gente fez uma campanha para auxiliá-los. E é interessante no sentido que é meio que um contraponto, né? As casas são muradas, mas toda a parte do novo urbanismo, infraestrutura, nenhuma tem muro, é tudo aberto. E os indicadores de segurança aqui são os melhores possíveis, assim. Então, também essa questão de segurança, eu acho que foi muito acertado no projeto em si. Então, como tu ter um projeto que só para o morador e insegurança para quem quer fazer alguma coisa contra o patrimônio, porque de certa forma ele está sendo visto, né? Tudo é muito aberto, muito amplo. Então, e a integração, essa questão de também convivência com essa comunidade, desde o início que o projeto vem ajudado essa comunidade, e esse ano a gente percebeu uma questão também, a gente vai começar a fazer alguns apontamentos de melhorias de infraestrutura nessa comunidade, porque a gente sempre capacitou as pessoas dessa comunidade, a gente sempre ofereceu cursos técnicos, todos os cursos que o Inaitec propõe sempre são gratuitos, nunca são cobrados, então a gente chama, divulga, eles acabam fazendo. Também tem algumas melhorias dentro da própria comunidade, melhoria no sentido tipo de ampliação de escolas, tudo que foi feito. E o que a gente percebeu que essas empresas conseguem fazer com que realmente consiga melhorar no sentido financeiro na sua vida, né? O que acaba acontecendo? Como esse bairro ainda, que fica aqui próximo a ele, em termos... Primeira possibilidade que ela tem de sair desse bairro, ela sai. Então, ela sai, uma pessoa que a gente capacitou, que a gente melhorou tecnicamente ela, né, no sentido de educação, e acaba vindo uma outra que não está tão capacitada e que, por ser um bairro, uma moradia, acaba se instalando ali, às vezes, muitas vezes, de forma irregular. Então, até no sentido de tentar melhorar, para que ela não tenha essa vontade de sair, de migrar, porque todo mundo é importante num contexto de inovação, nós temos que ter todo mundo integrado. A gente está fazendo algumas provocações aqui com o setor público, como até vinculando a pergunta anterior, a iniciativa privada vai bancar algumas melhorias nesse bairro, tanto de infraestrutura, de pavimentação de ruas, saneamento básico, para que as pessoas não saiam dele. Então, basicamente, é que a gente consiga construir também uma comunidade aqui próxima que se integre melhor com a gente. Hoje, realmente, essa integração ela não é direta. Mesmo não tendo muros, tu vê que tem um muro, né? Tipo... por questões de classe social, questão de até mesmo preconceito um pouco dos moradores que moram aqui, mas no sentido de integrar um pouco mais, a iniciativa privada vai fazer algumas melhorias para que essas pessoas continuem morando ali, elas não saiam. Então, isso é algo que também para a gente, o nosso foco é sempre capacitar as pessoas e trazer as pessoas, e nesse caso, nessa comunidade, se a gente capacitava, a gente perdia a pessoa. Então, estrutura para que essa pessoa continue morando ali e a gente consiga crescer como um ambiente e ecossistema comum. Alexandre, só para colaborar contigo aqui, quando a gente visitou Pedra Branca, eu também fiquei com vontade de ficar morando lá, sabe? Porque sobre essa parte de segurança, eu pude ver coisas lá que eu não conhecia também, né? E daí eu vi os guardas, eles andam de... Como é o nome daquele... do que eles andam lá? Tipo guarda de filme, assim, sabe?
que andam na rua, assim. É muito interessante. Como é que é a história dos guardas lá, Diego? Aqui, essa é a empresa de monitoramento que a gente tem contratada aqui. Logicamente, há um rateio entre todos os condomínios que tem aqui. E ele, basicamente, ele não faz o papel de polícia, não é permitido por lei, mas a função dele é monitorar e se alguém precisa de ajuda. É basicamente isso. Tem alguma o estranho, ele tem o Segwayzinho, que é tipo um patinete elétrico de duas rodas paralelas, digamos assim, e ele vai até essa pessoa, pergunta se tem ajuda, para justamente também evitar o que a gente não quer criar, não digo tumulto, mas ter confronto também servindo como uma certa barreira, assim, para se ter, porque do miolo da Pedra Branca e na área residencial de casas é mais um carro. A gente tem os 2 veículos que ficam rodando o dia todo. E uma coisa e daí vem um pouco da inteligência também, né? A gente tem todo esse sistema de monitoramento de TV, então, tem algo suspeito ou algo estranho na rua, tal, já se passa para o cara da motinha, essa pessoa precisa de alguma ajuda. Então a gente acaba afastando, junto com a tecnologia também, as placas dos carros são cadastradas aqui, então já fala para a polícia. Então, quem quer causar problema aqui monitorado, então eles já pensam 2 vezes assim, em causar problema. Sempre tem alguém olhando, é muito difícil tu fazer algo que passe despercebido aqui. Legal. E Helenice e Diego, eu queria só fazer como a gente visitou lá, Diego, eu vou fazer uma provocação para ti, tá? Agora é assim, ó, Tá. normalmente quando a gente está trabalhando com as cidades inteligentes, enfim, existe toda uma preocupação com o uso racional do espaço, o uso racional de tudo que tu falou, questão de sustentabilidade. E tu, no início da fala, tu falou que vocês atraíram muitas pessoas para o bairro e fez com que tivesse, né, uma superlotação, assim, daquilo que vocês tinham planejado, né? Eu fui de carro para lá, tive uma dificuldade tremenda de estacionar e chegar aonde nós tínhamos marcado a nossa conversa. A minha pergunta e a minha provocação é: o que Pedra Branca está fazendo, né, para resolver esse problema, já que ela se intitula e ela é tida como uma cidade, né, um modelo de cidade inteligente, mas em alguns pontos ainda eu acho que ela tem alguns pontos que têm que ser melhorados ainda, né? Até o próprio uso do carro, enfim, né? Então essas questões aí. Muito mais uma provocação, eu sei que isso é meio complicado, mas... A gente enxerga, hoje o nosso ponto mais realmente esquisito, é o acesso à Pedra Branca. Nosso acesso ainda ele é muito ruim para quem não vem de carro. Para quem vem de carro é tranquilo, tu entra no teu carro, tu vai. Ônibus é muito ruim. Hoje, com a questão do Uber, melhorou um pouco, então muita gente vindo de Uber. Ciclovia, a gente tem Palhoça, que foi ser aqui pelo Inaitec, Pedra Branca, para desenhar ciclovias no município. Eu acho que tem 70 quilômetros de ciclovia, o projeto que a gente integrou, então para integrar tudo, mas isso é uma questão que a gente depende muito do setor público, às vezes, para implementar. Logicamente, no entorno da Pedra Branca, tu tem ciclovia por quase tudo, porque o projeto ele implementou. Mas quando tu foge, às vezes não conecta com outro bairro, acaba que a iniciativa pública tem que implementar. Quem foge um pouquinho da nossa, a gente cobra tudo. O que a gente fez foi, à frente do Inaitec, hoje é um ponto de Uber, do Waze, de carona do Waze, a gente meio que demarcou pessoas a virem com transporte
e conseguir carona, vir mais gente num carro, não uma pessoa no seu carro. No início do projeto, a gente chegou a fazer um ônibus, a gente pagava uma empresa de transporte, acho que dá uns 20 pontos daqui da Pedra Branca, Universidade Federal, passava e vinha para Pedra Branca, no intuito de pegar, principalmente os trabalhadores que trabalhavam aqui nas empresas de tecnologia, para facilitar, isso era até rateado com as empresas. Depois de um tempo é que as empresas passaram a não ver isso mais como uma necessidade. Com eles estavam vindo de carro, mesmo estava melhor vir com seu carro, que, querendo ou não, tu tem mais flexibilidade, ou para essas iniciativas. Em termos de estacionamento, digamos assim, a gente tem dois. Todos os prédios têm estacionamento subsolo. E se a gente for ir nesses estacionamentos, quase todos são ociosos. Então, a gente está tentando integrar todos esses estacionamentos para servir como opção, em vez do carro parar nesse estacionamento. Logo aí também a gente vê um pouquinho da cultura que a pessoa quer sempre parar e como as ruas aqui não tem... Aqui a gente azul, eu não sei, mas é aquele do setor público, acaba que as pessoas também preferem parar mesmo na rua, carros nesse sentido. Uma outra estratégia é pegar um terreno mais afastado, meio que é uma solução paliativa, e a gente criar, e daí junto com uma empresa de carro elétrico, até a ideia era que fosse uma incubada nossa aqui que estava desenvolvendo alguns veículos, e tinha algumas questões legais que impedia isso, porque o veículo dele era um veículo de vizinhança e não poderia andar em via pública, o veículo elétrico, que era criar um bolsão de estacionamento um pouco mais afastado aqui do centro, que seria coisa de 500, 600 metros também, não é uma coisa muito afastada, e esse veículo elétrico ficasse fazendo a baldeação, para tentar melhorar essa questão de vocês, como vieram aqui como visitante, conseguissem realmente chegar e parar e usufruir do bairro, né? E quem trabalha e acaba morando aqui, que o teu carro, a gente diz que basicamente é um entulho, né? Ele é aqueles papo entulho, porque o cara chega ali 8 da manhã e ele sai 8 da noite ou 6 da noite, o carro fica ali parado sem função nenhuma. Iniciativas. A questão da pandemia, com o trabalho remoto, e eu acho que isso vai continuar, ela melhora a questão dos carros, né, do fluxo de carros, mas também para nós tem um lado negativo que o que a gente preza muito é o encontro das... Em casa ela acaba que ela não veio para, não é que a gente solucionou o problema de transporte, mas a gente também tem menos pessoas rodeando aqui o ecossistema, né? Na pandemia a gente está meio que hoje super confortável vir de carro, tu para em qualquer lugar, realmente. Pessoal, para vocês todos que estão participando, eu percebi que tem várias questões ali, vocês podem abrir o microfone e perguntar direto para o Diego. Eu agora vou chamar aqui o Lorenzo Toneto, ele tem uma pergunta aí que ele colocou ali nas perguntas, e eu vou pedir para ele fazer a pergunta para ti. Pode ser, Lorenzo? Pode ser sim, Elinice, pode ser. Então segue, Diego, vai em frente. Pode perguntar. Aproveitar aí, já que a Elinice abriu o caminho para a gente fazer as perguntas, é sempre muito bom, agora, num momento tão difícil, a gente ficar contagiado por mesmo que um raro exemplo de uma cidade que deu certo, um exemplo do Brasil que deu certo, que cresceu, que empreendeu, que agregou trabalho, tecnologia e se desenvolveu. Mas quando a gente encontra esses exemplos aqui no Rio Grande do Sul, acho que a gente tem Lajeado, que é uma cidade que há alguns anos atrás passou por um processo de replanejamento
nessa questão de prestação de serviços, de abertura de empresas e questões relacionadas a gerar valor e gerar renda. Mas como é que a gente consegue trazer esses raros exemplos, tirar esses casos das cidades que são maiores, que já têm um polo industrial, que já tem uma visão, até do país inteiro, como um centro de desenvolvimento? Como é que a gente consegue trazer isso para cidades que são menores, cidades que, em uma primeira vista, não têm um potencial tão grande assim? Como eu comentei antes, eu acabei indo aqui um pouco o estado de Santa Catarina para implementar algumas ações algumas focadas na inovação, estruturação de alguns ecossistemas, e a gente se deparou basicamente com isso que tu perguntou. A gente tem algumas cidades aqui no interior com 60 mil habitantes, né? E como que essa cidade vai atrair as pessoas para continuarem na cidade? A característica da cidade tinha universidade, logicamente, as pessoas se formavam e saíam da cidade. Ambiente diferente, alguma coisa assim. Eu acho que isso vem muito numa questão de encontrar o que a cidade tem de diferenciada das outras, né? Essas cidades que a gente visitou aqui no interior de Santa Catarina, eu estou falando de cidades de 60 mil, talvez tu tenha como contato, lógico que tinham cidades ao redor aí de 2 mil habitantes, 3 mil habitantes, que é um pouco mais difícil, mas essas cidades tinham um parque industrial não super desenvolvido, mas sim, existiam indústrias tradicionais, de modo geral aqui trabalhando no setor agrícola, tanto na plantação de grãos ou questão de abate de animais e engorda de animais. Analisar, ela é um cenário muito para se desenvolver produtos dessa área do que aqui no litoral, que a gente não tem nada, basicamente, nesse sentido. Então, acho que um pouco achar a vocação da cidade, e daí eu acho que parte também muito do poder público. Às vezes, a cidade hoje, ela não tem vocação ou não tem algo que seja representativo, relevante. Mas daí vem do poder público pensar, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, o que essa cidade quer ser como referência. E daí vim trabalhar. Não é um trabalho rápido, né? É um trabalho de formiguinha, eu acho que ano a ano vai se melhorando, mas é uma estruturação e um plano estratégico da cidade. E eu tenho uma convicção que eu realmente acredito, e isso a gente não tem nem que pensar em cidades do interior ou cidades próximas da capital, mas eu digo no global, né? Hoje o mundo é globalizado. Quase todo mundo se pergunta, quem é que não quer morar em Barcelona? Todo mundo quer morar em Barcelona. Quem é que não quer morar em Nova York? Então, acho que as cidades realmente ela tem que ter atrativos para conseguir reter as pessoas e os talentos. Tem de um planejamento estratégico de visão de futuro da cidade que leva tempo, não é de um dia para o outro que a gente transforma uma cidade atrativa, né? A Pedra Branca era uma fazenda. Se o Valério, há 20 anos atrás, não tivesse a visão inovadora, que isso aqui poderia realmente ser um empreendimento imobiliário, logicamente ele teve um investimento para ser feito, mas não sairia. Las Vegas é no meio do deserto, os caras simplesmente empreenderam e construíram. Então acho que vem um pouquinho de estratégia e planejamento de futuro, mas a gente tem essa cultura de pensar só 4 anos, né? Então, acho que daí vem de um grupo, acho que a da cidade de se reunir e pensar, e não importa o prefeito ou o partido que assumir, olha, a nossa cidade ela tem que se posicionar dessa forma, com base nisso, daqui a tantos anos. E para isso, meio que a própria população entregar um plano de trabalho para o prefeito, né? Então, acho que minha visão não é um trabalho fácil, longe disso, é um trabalho muito difícil de se fazer, mas as cidades que querem sobreviver, elas vão ter que fazer isso, porque realmente as pessoas vão para onde é mais interessante, né? Onde tem mais oportunidades, se tudo não é
não gera oportunidades, dificilmente tu vai reter as pessoas. Certo, Lorenzo? Eu agora vou pedir, então, para o André Luiz da Rosa, que ele também tem uma questão, se ele puder abrir o microfone e perguntar para o Diego. Boa noite, Diego, tudo bem? Eu sou o André, aqui da cidade de Novo Hamburgo. Boa noite, André. Aí na cidade de vocês têm, assim, alguma tecnologia onde o cidadão mapeia, digamos, a necessidade de uma cidade, uma lâmpada queimada na rua dele, um vazamento na rua, ou um vizinho com algum foco de água parada? Vocês têm, assim, algum sistema que faz esse mapeamento? E se isso é tudo resolvido dentro do privado, ou a prefeitura tem alguma ação externa para resolver esse tipo de problemas aí dentro da cidade? Branca tem ruas, basicamente é o município que faz a manutenção. Às vezes a gente acaba fazendo também, se demora muito, mas de modo geral, manutenção de rua é privado, é o setor público. Aqui, dentro da Pedra Branca, a questão de abastecimento de água ou algumas lâmpadas que queimam, como a gente, principalmente a parte do novo urbanismo, o próprio empreendimento acaba arrumando. A água, ela é um sistema pequeno e privado também aqui, então a gente não tem problema. O resto do município, infelizmente, não tem saneamento. E, então, em toda a parte de vazamento de água, acho que a companhia é uma companhia própria aqui do município, acaba que o cidadão reclama por métodos tradicionais, assim, não tem nada de sistema de aplicativo, nada, tem uma ouvidoria lá que ele faz a reclamação, às vezes consegue colocar uma foto no site da própria prefeitura, ou aqui no Inaitec, na Pedra Branca, no próprio SAI, que é o sistema de abastecimento de água aqui privado, e ele acaba tendo essa resposta. Dentro da Pedra Branca é muito rápido, a nossa perda de água aqui é em torno de 5% somente. Agora, no restante do município, eu não saberia te dizer, mas não tem nada muito tecnológico fora da Pedra Branca que esteja sendo feito. O município, ano passado, ele trabalhou muito com o lançamento de PME e PPP. Lançou os editais no intuito de terceirizar esses em que pega e desconheço também do projeto o que tem de tecnologia, mas certamente é melhor do que o que tem hoje, né? Eu não sei como é que está a licitação, se foi entregue. Normalmente essas licitações dão problema, sempre alguém ela demora para avançar, é um processo mais burocrático e moroso, mas eu não sei em que pé está. Então, resumindo um pouco, dentro da Pedra Branca, sim, temos algumas tecnologias, sistemas para... Até já teve startup que fazia essa questão, tu batia foto do local e vinha já com ponto de georreferenciamento para solucionar esse problema de água, mas fora do bairro, acredito que não tenha muita coisa. Certo, muito obrigado, viu? Agora, essa startup, nossa, inclusive, forneceu o sistema para a Companhia de Água do Estado de Santa Catarina. Por um tempo era acho que era o Se Liga, alguma coisa assim, tô de olho. A própria Casan chegou a usar em alguns municípios, mas depois de um tempo inviabilizou. Acho que não foi feito também um trabalho de marketing bom para que a população aderisse. Tinha pouca gente que baixava o aplicativo e fazia a reclamação pelo aplicativo. Então, o sistema também no estado ele teve aí um piloto e depois se encerrou. Certo, muito obrigado, viu? Obrigada, André. Tem mais o Eduardo Crote, que também colocou uma questão. Gostaria de perguntar, Eduardo? O Eduardo não se manifestou aqui. O Edson Luiz Bruxel também colocou uma questão. Gostaria de perguntar, Edson?
Oi, boa noite. Posso perguntar assim, eu faço licenciatura de computação aqui no IFAR, no Campo Santo Ângelo, então a gente trabalha com a formação de pessoas dentro da área da tecnologia. Eu queria saber do Diego como é que é essa parte da formação desses profissionais que vão trabalhar dentro da construção, da manutenção dessas cidades digitalmente conectadas. Porque, querendo ou não, um bom profissional capacitado para trabalhar dentro dessa área passa por uma escola, por um centro de formação. Então, isso também precisa estar capacitado e conectado para que gere um profissional habilitado a lidar com essas novas tecnologias. Eu queria saber do Diego se tem algum trabalho que é feito dentro dessa área também. Uma das engenharias que eu sou formado é engenharia civil também, então já tive bastante dentro das obras aqui e também frequento. Ele é um profissional, sim, capacitado, mas o ambiente não permite, e até por tradição, a construção civil, de modo geral, é um setor que agora vem se inovando bastante, mas se a gente for analisar, ela é feita da mesma maneira há 2.000 anos, 3.000 anos, né? Um tijolinho em cima do outro. Então, o que eu vejo dentro dos canteiros de obra aqui, até a gente tem um trabalho está desenvolvendo um trabalho aqui no Rodanel com a empresa responsável pela obra, para justamente melhorar algumas questões, mas tem uma resistência muito grande do trabalhador a isso, né? E até em alguns pontos tem algumas coisas que são um pouco antagônicas também. Se a gente for falar de segurança de trabalho, se preconiza muito não usar celular, não sempre está na linha com capacete, EPI, e quando a gente começa a inserir algumas tecnologias, muitas delas que vêm surgindo hoje, eu vejo sempre um aplicativo via celular, via tablet, então é um pouco complexo a entrada, tem uma grande resistência de alguns setores da construção civil a esse tipo de ferramenta dentro de um canteiro de obra para o operário, né, digamos assim, o mestre de obras, e também o ambiente que eles trabalham é um ambiente que não é propício para isso. Tu já vê muito engenheiro usando, né? Engenheiro está usando, ele está dentro da obra, ele acaba utilizando essas ferramentas de acompanhamento, mas eu acho que chegou ao nível tecnólogo no máximo, assim, ainda não chegou na base da construção civil. Não sei se eu entendi bem a tua pergunta, se era essa a tua pergunta. Em termos de capacitação das pessoas na área de desenvolvimento de código, na área computacional, a gente tem alguns cursos, sim, aqui também a gente oferece, e tem uma procura daí dos mais variados profissionais, né? Então, é bem diversificado. A gente tenta capacitar e inserir isso para todo mundo, mas dentro da construção civil específica, falhou um pouco o áudio ali, mas eu não sei se essa foi a pergunta, eu vejo ainda uma barreira bem grande. Até na área de inovação dos seus canteiros de obras, então vale a pena dar uma olhada. Basicamente, eles fazem o que a gente se propõe aqui, de ter a Pedra Branca como um teste, ela está colocando os seus canteiros de obra para fazer testes pilotos e desenvolver algumas tecnologias. Tem umas 5 áreas específicas que eles estão desenvolvendo. Certo, Edson? Não, está Agora Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Agora, tem um colega nosso que é o Antônio Ternes, que o Antônio está participando aqui e gostaria de também fazer uma questão para ti, tá, Diego? O Antônio também participou da visita técnica lá no Ecossistema de Inovação de Santa Catarina, só que não conseguiu chegar em Pedra Branca, teve que voltar antes. Pode perguntar, Antônio. Muito boa noite, Diego. Boa noite, professora Helenice, e a todos os colegas desta sala. Apresentação excelente. Eu tive a oportunidade de conhecer os ambientes de inovação lá de Florianópolis e, como bem disse minha professora Helenice, não pude visitar a Pedra Branca. Mas
Aqui, eu sou aqui de Santa Rosa, Rio Grande do Sul, próximo da Argentina, e no ano passado nós tivemos a iniciativa aqui de ordem pública, basicamente por vontade de um deputado, de instalar aqui em Santa Rosa um centro de inovação. Foram no caso, a universidade ou a faculdade que eu dirijo foi convidada como parceira, e o que ficou bem evidente na época é que a faculdade deveria assumir todo o ônus pela construção do centro e gestão, pesquisa, enfim, a manutenção do centro. E o que eu encontrei em Florianópolis e também nas pesquisas que eu realizei pelo Brasil, por exemplo, em Viçosa, Minas Gerais, e outros centros, é que há uma parceria muito forte entre o setor público, privado e as universidades, mas a participação efetiva com recursos financeiros, na maioria dos casos, ela vem da iniciativa privada e de ordem pública, ação de ordem pública. E a universidade entra com a sua estrutura, com o seu corpo docente de pesquisadores e laboratórios, não é? E por isso que eu perguntei aí no chat, na tua visão, é decisiva a participação da universidade com recursos financeiros e em qual proporção isso acontece? Ou a minha visão, ela realmente está correta, de que a universidade deve ser parceira, usando a sua estrutura e o seu conhecimento em termos de pesquisa, porque foi isso que, mais ou menos, eu encontrei com evidência em Florianópolis. Me corrija se eu estiver errado, eu gostaria de ouvir a tua opinião sobre isso, Diego. Obrigado. O Estado aqui de Santa Catarina também lançou o programa dos 13 centros de inovação, né? Basicamente o Estado bancava a estrutura, né? O prédio, a construção do prédio, e uma entidade que ia ser criada, ou propriamente alguma entidade que existia nesses municípios, iriam fazer a administração do prédio. E quase que em todas elas se depararam com esse mesmo problema, né? Hoje o prédio do Inaitec, mensalmente, ele custa aí 50 Diego, deu uma falhada ali. Travou ele, né? Então deixa eu mutar ele aqui só um minutinho. Eu estou escutando, peraí. Eu Tá. vou tirar. Alô? Estão me escutando? Voltou. Se tu puder voltar lá atrás de quanto é o valor que custa mensalmente, foi ali que deu a travada. Tá. O nosso prédio aqui, ele custa em torno de 50 mil reais por mês para manter o prédio. Isso é serviço, segurança, limpeza, coisas básicas, né? E acredito que quase todos esses centros de inovação vão ser muito parecidos. Uns que têm laboratórios ainda estruturados dentro, talvez até mais caro. E eu concordo com a tua visão. Eu acho que é uma questão muito de... É um centro de inovação, mas ele tem que ser um centro de negócios, na verdade, né? Porque ele tem que ser viável. A partir do momento que o centro de inovação não é viável, que alguém tem que manter, daí eu vejo até... Pode ser a universidade, eu acho que daí depende muito do foco da universidade, se ela tem uma linha muito mais de pesquisa, de produção de pesquisa científica, sem um
viés para negócio eu acho um pouco complicado. Agora, pode ser uma universidade que tenha pesquisas com viés de negócio, uma boa relação com empresas privadas, onde coloque recursos para essas pesquisas e consiga fazer com que o ambiente seja viável. Eu acho que dá para a universidade ser quem encabece isso. Mas daí vai de ambiente para ambiente. O que eu quero deixar claro, eu não sou contra a universidade e nem uma empresa privada. A instituição Inaitec hoje é uma empresa sem fins lucrativos, né? Até eu já sou um pouquinho contra esse modelo, que como a gente não visa lucro, também complica um pouco. Talvez se fosse uma instituição com fins lucrativos, a gente teria muito mais ganância no bom sentido, mas de conseguir projetos, de conseguir mais coisas, e teria uma velocidade e até uma busca maior por receita. Mas eu vejo que tem que ser um ambiente de negócios, o centro de inovação. Logicamente, tem que ter uma universidade vinculada para fazer pesquisa e desenvolvimento, mas eu acho que não existe uma regra. Aqui, a grande maioria, ele não é uma universidade que toca, né? Então, tipo assim, o Inaitec não é uma universidade que toca, tem um perfil mais privado, mais de negócios. Eu acho que Lages aqui também não é. A CAT também é totalmente empresarial, então, mas não é muito o problema da universidade. Eu acho que é o foco do que o centro de inovação vai gerar. Eu acho que é pensar muito mais em negócios, em um ambiente promissor que se pague, digamos assim, do que se for só pesquisa por pesquisa, a gente acaba dificultando realmente a viabilidade. E são estruturas caras, né? Então, por isso que eu acho que tem que pensar bem nessa questão. Até aqui no estado começou a se abrir um monte de centros de inovação em algumas cidades que, a princípio, não tinham tanto perfil por questão de população, adensamento populacional. Tu montava um prédio com 4 a 6 mil metros quadrados numa região que ainda não tinha essa densidade, né? Então, acho que até antes de construir, daí vem aquela briga, né? Primeiro o ovo ou a galinha. Vamos ter que construir o centro de inovação para maturar o ecossistema, vamos primeiro maturar o ecossistema para depois construir o centro de inovação. Eu acho que a questão da maturação ela é melhor, e daí tu vai melhorando a infraestrutura conforme a tua necessidade. Fica um pouco mais fácil de viabilizar. O problema é quando tu recebe uma estrutura enorme, tu não tem quem colocar lá dentro, tu não tem quem girar essa estrutura, e daí ela vira um custo, né? E não um local interessante de troca. Um pouco, essa é a visão que eu tenho. Aqui, realmente, não são as universidades que tocam os centros de inovação, elas sempre são partícipe, mas ela não é, digamos assim, a estrutura mãe que coordena isso. De modo geral, foram criadas quase todas elas, instituições sem fins lucrativos para fazer a governança desse centro de inovação, onde a universidade ela entra e ela tem uma cadeira dentro dessa instituição. Então, daí a gente tem iniciativa privada em conjunto, vem funcionando em alguns lugares mais, em outros lugares menos, assim, mas eu acho que vai muito da característica da universidade. Se a gente for pegar as universidades fora do Brasil e que tocam centros de inovação, basicamente é a universidade que toca, mas ela tem um viés muito de negócio, né? A universidade ela só desenvolve um projeto se o projeto for viável. Tem que ter alguém bancando a pesquisa. Então, acho que é um pouco disso, né? É uma mistura. Olha. Certo, obrigado, Diego. Pessoal, a gente tem mais uma questão aqui, que é da nossa colega que está aqui participando, a Letícia Machado. Você gostaria de fazer a pergunta, Letícia? Não sei, acho que a Letícia... ela está sem microfone. Então tem aqui a questão dela, deixa eu falar então, deixa eu achar aqui. Seria o seguinte, Diego, qualquer pessoa ou empresa pode se instalar em Pedra Branca? Ou essas empresas, principalmente
elas passam por algum tipo de avaliação? Quais são os critérios para que a empresa possa se instalar em Pedra Branca? Tá. Na Pedra Branca, como bairro, sim, a gente não consegue restringir, até por questões... se tu comprou uma sala comercial, a sala é tua, tu aluga basicamente para quem tu quiser. Dentro do programa de incubação e dos programas do Inaitec, há um filtro. Então, realmente, a gente avalia a empresa. Basicamente, são critérios de equipe, inovação do produto, né, o que ele tem, e a capacidade financeira dessa equipe e a necessidade financeira de desenvolvimento desse projeto, e também se a gente realmente consegue ajudar essa empresa. Muitas vezes a gente entende que o segmento que ela está trabalhando, a gente não tem muitos parceiros nessa área que vai conseguir construir e desenvolver e fazer um crescimento um pouco mais rápido dessa empresa. Então a gente acaba encaminhando para outros núcleos aqui próximos da Grande Florianópolis que tem uma expertise maior nessa área. Mas sim, os programas do Inaitec há filtro. Na Pedra Branca, não. Hoje, por exemplo, se tu quiser alugar uma sala comercial, se tu quiser dentro do prédio do Inaitec, sim, vai ter um filtro, mas os prédios fora não tem esse filtro. Então, tu conseguiria. No caso aqui, não tem mais questões ali no chat. Alguém gostaria de fazer mais alguma questão para o Diego? Pobre Diego, não para de falar. Já está cansado. Alguém te deu uma aguinha aí, Diego? Eu estou sozinho aqui no Inaitec, eu esqueci de pegar o meu copo de água, ele tá longe, eu não cheguei a pegar, não. Não, mas bem tranquilo. A nossa colega Isabel também quer fazer uma pergunta para o Diego. Pode ficar à vontade, Isabel. Perfeito. Agora acho que sim. Então não é bem uma pergunta, e sim eu quero parabenizar o Diego pela fala, né? Muito bom essa motivação, mostrar que tem exemplos ótimos pelo Brasil e que a gente pode ter modelos para aplicar. Parabenizar a Sete Nova pelo tema, né? Sempre muito pertinente. E deixar um recado também, eu acho que a gente precisa pensar nisso, porque tudo isso que a gente está vivendo, todos esses modelos, esses exemplos, tudo isso é muito novo para nós, porque toda essa revolução na tecnologia, ela tem acontecido de 20 anos para cá, né? Antes disso era muito incipiente, tanto que a lei da inovação, que é a 10.973, né, é de 2004. Então, mas o que eu quero deixar assim um recado para a gente pensar enquanto cidadão, enquanto cidadã. Nós não podemos ter uma gestão pública que impeça, nós precisamos ter gestões públicas que entendam que a inovação vai ter que acontecer, que a quádrupla hélice precisa estar convivendo nos ambientes, então nós precisamos pensar nisso. E o Diego abordou isso, a cidade tem que ter um plano diretor que abarque isso, que esteja preparado para isso. Então, penso que nós temos que, agora, já que é ano eleitoral, né, pensar muito nisso. Quais são os candidatos que apresentam, que pelo menos entendem um pouco o que é inovação, que a inovação não acontece do dia para a noite, que precisa esse preparo. Então, isso, mas, a princípio, parabenizar muito vocês pelo tema, Diego e toda a Sete, e para que a gente fique com essa reflexão. Nós temos que ter pessoas, nós temos que ter governantes, nós temos que ter uma sociedade que entenda isso. E quanto mais a gente discutir, mais exemplos trouxer, melhor vai ser. Parabéns, muito obrigada. Joia, muito obrigado. A Isabel, além de nossa colega professora, também é a vice-presidente financeira, né, do Conselho Regional de Administração. Então, agradecer a participação de outros conselheiros também que estiveram aqui presentes.
a Luciana, que é a nossa colega de Câmara, da Câmara Especial da Saúde, está aqui prestigiando também, o Everaldo, então, como o representante da Secretaria Estadual, né, de Inovação, Ciência e Tecnologia, e a todos os colegas da Sete Nova, e a todos os participantes que estão até agora. Nós temos que cumprir, né, o nosso roteiro, o nosso horário, até para seguirmos sempre com essa nossa política, né, de também sermos cuidadosos com quem está participando, e o Diego, né, em especial, que se dispôs. Acredito que depois de um dia bem corrido, né, como tem sido para todos nós, mas aqui dividindo uma fala conosco e, com certeza, agregando bastante para o nosso público, formado por empresários, por outros professores, por outros alunos. Temos, no mínimo, 4 instituições de ensino superior aqui representados. E nosso muito obrigado a todos. Uma boa noite, Diego. Muito obrigado. Obrigado aí, boa noite também. A minha conexão caiu, agora eu voltei, acabei não vendo um pouquinho a tua fala final, mas só a gente aqui da Pedra Branca e também outros atores aqui do ecossistema da Grande Florianópolis, estamos sempre disponíveis. Se precisarem de qualquer ajuda, é só nos solicitar. Acho que essa troca de conhecimento entre ambientes, eu acho que é muito importante. Então, a gente tentar realmente trocar conhecimento. Essas visitas técnicas são boas. Ano passado, eu acho que eu fui umas 2 vezes ao Rio Grande do Sul, 2 ou 3 vezes a fazer visita técnica. A gente acaba recebendo também bastante gente aqui. Então, as portas da Pedra Branca estão sempre abertas. E falando aqui um pouquinho do ecossistema da Grande Florianópolis, também certamente todo mundo aqui é bem receptivo. Tá bom? Obrigado a todos aí, novamente pelo convite. Agradeço realmente poder falar um pouquinho aqui sobre a Pedra Branca e boa noite a todos.